Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e hoje nós vamos falar sobre a resenha, fazer a resenha sobre o livro O Beijo do Rio, que eu li através do clube de assinatura da TAG, que eu pago. Isso não é uma publi ou patrocínio de nada. Eu pago o clube mesmo e eu recebi esse livro no mês de março, abril, acho que foi abril é 4, né? Então abril. Esse foi o livro de abril. Então, antes de tudo, vamos começar com a questão simples. Tudo que eu vou falar nesse vídeo, nessa resenha, é a minha e única opinião, certo? Cada pessoa que lê o livro, cada um tem uma forma de encarar o que é entregue nas histórias, por causa das nossas referências, das nossas vivências. Então, algumas coisas que eu não gostei no livro pode ser coisas que outras pessoas gostaram, mas por causa da vivência delas e da experiência que elas já tiveram com alguma coisa que se relacione com o livro e etc. Então, esse vídeo é sobre a minha opinião com relação à minha leitura do Beijo do Rio, do livro O Beijo do Rio, certo? Então, eu quero começar com vocês lendo a sinopse do livro. Depois eu mostro um pouco sobre as minhas marcações, sobre o que tem no livro, como é que é o livro, a classificação e a gente vai para a resenha, certo? Então, vamos começar com a sinopse. Se dependesse dele, Daniel nunca mais pisaria em Ubiratã, a pequena e conservadora cidade no litoral sul do Rio de Janeiro, onde cresceu. 10 anos haviam se passado desde que cortara contato com todas as pessoas de seu passado e mudara-se para a capital de São Paulo, preenchendo a rotina com sessões de terapia, corridas na Avenida Paulista e o trabalho de jornalista investigativo numa conceituada revista. Mas eis que uma inesperada visita bate à sua porta com um pedido que ele é incapaz de ignorar. Investigar a misteriosa morte do seu melhor amigo de infância, filho do homem mais poderoso da cidade, um grande líder religioso, respeitado por todos e presente nas memórias mais traumáticas de Daniel. Agora, o jovem jornalista terá de enfrentar medos antigos e trazer de volta à superfície dores profundas que, conscientemente ou não, passou os últimos anos tentando ignorar. Então, nesse livro, a gente acompanha a história do Daniel. Com relação às minhas marcações, olha, dessa vez tem várias, foca, a câmera não quer focar, enfim, tem várias cores, certo? Pra quem não sabe, quem não assistiu nenhum dos meus outros vídeos, eu vou fazer um resumo super rápido de que cada cor significa. Então, a cor amarela da marcação nas minhas marcações querem dizer que são frases que eu achei importantes ou impactantes, tanto pra mim quanto pro personagem na história, de alguma forma. As marcações laranjas são narrações de locais, sentimentos, ambientes, que eu achei que foram interessantes e que me ajudaram a entender mais sobre os personagens, sobre a história, sobre o ambiente que se passa. Então eu marco em laranja essas coisas. Os azuis são informações sobre a trama, sobre o plot da história. Então, quando tem alguma informação, principalmente em livros, vamos supor assim, de ficção científica, que tem explicações sobre alguns termos, é um exemplo de como eu uso essa marcação azul. Então aqui tem algumas, que é explicando sobre a religião da história, o lugar onde Daniel morou. Então é uma explicação bem simples de onde eu posso encontrar essas informações. Com relação aos post-its rosas, eles são os post-its que eu coloco onde tem interações entre personagens, que eu acho coisas fluidas, que eu gosto de ver como é e que eu gostaria de entender para usar nas minhas próprias histórias. Então eu marco aqui para ter um ponto de referência mais fácil de onde encontrar. Os verdes, eu acho que são os últimos, se eu falei todos, os verdes eu marco a personalidade dos personagens, onde eu vejo eles explicando sobre eles, sabe? Onde os personagens têm uma explicação sobre o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles acham. Então eu marco com verde, até para se eu quiser entender melhor o personagem em algum momento da história, eu poder voltar e saber onde está. Então essas são as minhas marcações, certo? Essa é a sinopse do livro. Eu achei essa capa super bonita, esse verde eu gostei bastante, eu tô querendo, a parte de trás. A parte de dentro do livro não tem mapa, não tem nada com relação a nesse sentido, certo? Mas algumas das mudanças de página tem assim, certo? Essas divisões de partes da história. Então não tem muito assim o que mostrar com relação à parte interna. A diagramação dele é a diagramação que eu acho que é bem padrão da tag,
Assim, eu não noto muito isso, mas creio que seja a mesma para todos os livros. Eu gosto desses livros até que são bem molinhos e fáceis de segurar. Então, vamos para a resenha, a parte onde eu vou realmente falar a minha opinião com relação à história. Agora, antes de partir para a resenha, informações básicas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links do meu Twitter, do meu Instagram, o Instagram do meu livro estão ali embaixo. Também tem o link direto pro meu blog, para quem quiser ler algumas postagens ou resenhas antigas de livros que aparecem, né, por aqui. Então tá tudo ali embaixo na descrição. Tem meu Twitter, o Instagram, o blog. Também tem o meu link do Scooby para quem quiser acompanhar por lá e ser o meu amiguinho lá no Scooby também. Tá tudo aqui fácil aqui embaixo. Também na descrição do vídeo você vai encontrar links para as histórias que eu escrevi. Então aí embaixo você vai ter acesso a 2 histórias que estão disponíveis de graça no meu blog, certo? Tá ali o link fácil para se você tiver interesse em ler, tá ali embaixo. Também tem o link para 2 contos que eu escrevi e estão disponíveis em e-book na Amazon. Os 2 eles também são disponíveis para o Kindle Unlimited, então os links estão ali, é só clicar. Eu coloquei direto porque fica mais fácil de encontrar. E além dessas outras histórias, também tem o link do formulário onde eu tô pegando as compras, né? Quem quiser e tiver interesse em comprar o meu livro físico, O Despertar da Nova Guardiã, que eu lancei em conjunto com uma editora no ano passado. Quem tiver interesse em saber mais sobre a história, como eu falei, tem um link do Instagram que eu fiz para esse livro, também tá ali embaixo. Vai conhecer mais personagens, o ambiente e ler a sinopse do livro, tá tudo ali embaixo. E o link direto para quem quiser fazer a compra. Lá tem outras informações de como funciona esse processo, certo? Então, essas informações foram dadas. Agora vamos sim para a resenha do livro. A primeira coisa que eu quero ressaltar com relação a esse livro é que, por ser uma história que se passa no nosso período, né? O livro, a história se passa em 2019. É recente, né? Logo ali, passou poucos anos atrás. Então, assim, é um ambiente que é confortável pra gente ler. Primeiro, por causa do ano, então, referências de redes sociais ou coisas que poderiam ser comentadas, de músicas, etc. são fáceis pra gente reconhecer, por ser, né, do nosso período. Além de que a história se passa no Brasil. Então, a gente conhece o Rio de Janeiro, né, quem nunca foi, mas já viu filmes que se passam lá, e novelas, etc. Então, tem uma noção de como é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é fácil para você se colocar naquele ambiente e entender a rotina complicada das pessoas de São Paulo, das coisas que acontecem no Brasil, né, com relação às pessoas, as interações, como que as pessoas do Brasil funcionam, e, enfim, e se relacionam. Então é muito confortável ler um livro com essa ambientação, por ser conhecida, por ser familiar. Então facilita muito a imersão na história. Então foi muito gostoso de ler nesse sentido. Com relação à cidade pequena, né, Ubiratã, que o Daniel começa, né, da onde ele veio, onde ele nasceu. A história, ela entrega um pouco daquela vibe realmente de cidade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, você não tem sua própria identidade, você é filho de fulano, você é filho de fulano que é filho de cicrano, aí a pessoa sabe quem você é, você tem que falar a sua árvore genealógica todinha pra pessoa descobrir quem é você. Tem aquela questão das tradições que passam de família, uma cidade que alguns interiores, eu não sei, né, como exemplo da minha avó, é muito religioso, então todo mundo ali é muito próximo, né, com essa questão. Então foi a sensação que eu tive quando eu li a explicação do Daniel com relação a essa cidade em que ele nasceu. Então assim, é bem confortável porque você reconhece algumas coisas, algumas falas, alguns momentos, alguns comportamentos, porque você teve essa vivência em algum momento. Então é muito gostoso de ler um livro ambientado dessa forma. Então foi bem legal ver. Tinha momentos que eu tava rindo, tipo, isso parece muito com tal coisa, com tal lugar que eu fui, ou enfim. É muito gostoso nesse sentido. Com relação aos personagens. A história, nós temos o personagem principal, que é o Daniel, né? Ele representa muita coisa nesse livro. Ele faz parte da comunidade LGBT, é um homem negro, e ele tem problemas, como todo mundo, certo? Porque às vezes a gente encontra personagens que são muito perfeitos. Não, ele tem problemas como todo mundo, como a gente lê na sinopse, né? Ele vai pra terapia assim como várias pessoas. Então,
você se reconhece nele em algumas situações, algumas conversas, em algumas interações que ele tem, porque eu imaginei que ele tivesse a minha idade. Eu não lembro se no livro agora fala exatamente com quantos anos ele tá, no momento em que a história tá, né, se passando, mas deu a entender que ele tem mais ou menos a minha idade, então é como se fosse um colega que tem, né, os problemas de vida dele, os problemas de passado dele, mas que tá ali vivendo e tentando fazer o seu melhor todo dia. Então eu gostei muito dessa questão, sabe, do personagem ele ser representativo em várias formas, né? E foi muito legal acompanhar o desenvolvimento dele como pessoa durante o livro. Ele começou pensando de uma forma, batalhando para tentar esconder ou se livrar ou resolver aqueles problemas do passado, que quem faz terapia sabe como é difícil às vezes você ter que voltar para trás para resolver problemas que te afetam no presente. Então isso é bem legal de ver como o personagem reage com relação a isso. A questão dele estar fazendo o seu melhor para trabalhar, para ter se formado, e obviamente a questão de que ele precisou mudar a vida drasticamente para conseguir essa liberdade e conseguir correr atrás desses sonhos, dessas vontades que ele tinha. Então é um personagem muito representativo e muito familiar para as pessoas, né? Ele traz uma aproximação muito grande. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ele aproxima muito o leitor, porque se você não sofre com nenhuma dessas questões, das questões que eu falo, assim, de problemas que ele tem, as inseguranças, as coisas que ele tem que lidar no dia a dia, por vários motivos, né, por várias coisas que cercam a nossa sociedade, você se identifica pelo menos com alguma coisa do que ele tem. Então é muito legal ler um livro assim de que traz aproximação para várias pessoas. Então é muito bom, eu gostei bastante disso, como eu falei do desenvolvimento do Daniel ao longo do livro. Tem momentos que ele age de forma impulsiva, mas quem nunca? Tem horas que ele é muito lógico e que acaba você é como se você estivesse escutando as engrenagens funcionando enquanto ele está tentando resolver o mistério, né, do que aconteceu, essa investigação que ele vai fazer de volta na cidade que ele nasceu. Então é muito legal ver isso. Eu gostei bastante do personagem e o crescimento dele foi enorme do começo ao fim do livro. Ele começou uma pessoa e terminou outra, então é interessante ver esse formato de que poucos livros às vezes trabalham bem, como eu achei que o Stefano trabalhou, inclusive, né, o Stefano brasileiro, como o Stefano Volpe, ele trabalhou o personagem dele do começo ao fim. Eu gostei bastante desse formato. Com relação aos outros personagens que aparecem na história, são muitos personagens, assim, muitos mesmo, que tiveram que ter um momento para eles aparecerem e que para você conhecer a personalidade, para que fizesse sentido as interações do Daniel com eles. Por exemplo, a gente tem momentos em que a família do Daniel é apresentada, então a gente conhece a mãe, o pai, o irmão, a esposa do irmão, o sobrinho que ele descobre ter quando volta para casa. A gente vê essas interações, como é que era antes e como ficou logo depois, né? Como ele viu como é que ainda estava, se tinha mudado, o que não tinha mudado, enfim. E fora as outras pessoas da cidade que ele deixou, né, foi pra morar em outro lugar, como que elas reagem com a volta dele, como ele reage à presença dele com aquelas pessoas que antes ele fazia parte daquela comunidade e agora não faz mais. Como é que ele vê esses personagens de fora, é muito interessante. E todos eles tiveram um momento para mostrar suas facetas, sejam elas boas ou ruins. Então foi bastante criado, assim, algumas delas me deixavam o tempo todo, tipo, esse cara tá escondendo alguma coisa. Todos eles pareciam muito suspeitos pra mim de várias formas, mas todos eles mostraram o que tinham que mostrar, principalmente com relação ao Daniel e a forma que eles interagiam com o Daniel. Eu acho que isso é o que torna a leitura mais interessante na hora de apresentar os personagens, é você mostrar os personagens interagindo com o seu protagonista, trazendo informações aos poucos, né? Como esse livro ele não trabalha de forma linear, principalmente não no começo. O começo ele logo entrega várias informações sobre o Daniel que eu fiquei completamente perdida no sentido de, peraí,
como que isso chegou a esse ponto, como é que isso, né, aconteceu, calma. E o livro ele vai entregando essas informações ao longo da história. Então a gente vê as interações dos personagens, né, dos outros personagens com o Daniel, e vai entendendo o porquê que eles estão ali, qual é a importância de cada um para o Daniel durante essa jornada que ele faz nesse livro. Então, muito bom. Personagens extremamente bem desenvolvidos. Eu adorei, assim, acompanhar as histórias, né? Um pouco de cada um que a gente pôde ter na visão do Daniel. Então, gostei bastante com relação aos personagens e ao Daniel. Assim como vários livros, eu tenho um pequeno problema de não ler sinopses. Principalmente assim, esses livros da tag eu recebo, eu olho a capa, eu vejo, ai que legal, que livro bonito. E deixo esperando na estante e simplesmente começo a ler. Eu raramente leio sinopse desses livros, sei lá por que o motivo. E também raramente leio sinopses dos livros que eu compro. Então eu descubro a história à medida que... eu acho que é o meu jeitinho de criar a experiência daquele livro, sabe? É descobrir o que acontece na história à medida que ela vai acontecendo. E com esse livro não foi diferente. Eu não li a sinopse, eu não li assim do que se tratava de uma forma geral, de um contexto mais geral, não li nada. Simplesmente peguei o livro e comecei a ler. Foi então que eu fui descobrindo sobre o personagem, foi quando eu fui descobrindo sobre o mistério que desenvolve, né, sobre os problemas dele do passado, sobre o que ele tem que lidar, o que ele ainda vai precisar, enfim. Foram descobertas o tempo todo. Então, quando eu comecei a ler, eu não tinha nenhuma expectativa com relação ao livro. Porque, como eu não li a sinopse, eu não sabia, tipo, então vai ter altas coisas mirabolantes e... não chegou a ter, né, realmente. Então, assim, que eu falo de eu esperar grandes coisas e receber menos. Eu não esperava nada e recebi bastante coisa legal. Então, eu acho que valeu muito a pena não ler a sinopse, não ter expectativas com relação ao livro. E então, assim, foi muito boa a leitura para ir descobrindo as coisas e desenvolver a história à medida que ela vai passando. Com relação ao mistério da história, né, que foi algo que eu não estava esperando e que aos poucos o Daniel ele vai desvendando, eu gostei muito de acompanhar o formato dele como detetive, sabe? Esse lado detetive dele foi bem legal acompanhar a forma que ele fazia ligações lógicas entre um acontecimento e outro, como ele ia ligando os pontos aos pouquinhos, juntando os conhecimentos que ele tinha sobre a comunidade antes dele ir embora, com as novas informações que ele estava conseguindo à medida que passava alguns dias ali. Então foi muito legal ver esse desenvolvimento desse mistério e como ele buscou a resposta. Eu não esperava o final, não esperava de jeito nenhum do que aconteceu, das coisas que foram reveladas para o Daniel e, obviamente, né, para o leitor. Não esperava, não tinha noção, assim, eu tava... As minhas teorias, elas estavam seguindo para um caminho totalmente diferente, que não tinha nada a ver com o que estava sendo entregue na história. No caso aí, quando foi entregue na resposta final, eu fiquei besta. Eu fui trouxa, essa é a resposta. Então foi muito legal o final, assim, foi bem surpreendente pra mim. Eu gostei muito de que eu fui pra um caminho, só que na verdade era outro, e que as ligações das coisas chegaram àquele ponto, e que o Daniel finalmente conseguiu ter respostas para várias questões que ele estava buscando. Então foi muito bom. Um final, assim, que eu não esperava, mas que foi satisfatório para a história e com certeza para o personagem. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o livro O Beijo do Rio, certo? Do Stefan Volpe, né? Trazido, eu li através da tag. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Como eu disse, eu dei 4 estrelas pro livro. Como eu falei, já expliquei várias vezes que eu só dou 5 estrelas para os livros que, de alguma forma, eles me impactam de um jeito que eu não consigo expressar. Então, eles recebem 5 estrelas. O 4 estrelas, ele ainda tá na classificatória de muito bom. E é realmente muito bom esse livro. Como deu pra ver pela resenha que eu falei, eu não tenho nada de negativo pra falar com relação à história. Realmente, não tem nada de negativo pra falar com relação à história. Ela é muito boa de ler. É um mistério gostosinho que vai desvendando os personagens, eles aproximam muito da realidade, então você se identifica, você provavelmente conhece pessoas que são representadas nessa história e dos problemas que ela passa, então quando você lê, você consegue mesclar com alguns acontecimentos que você já viu ou que já escutou, enfim. Então é uma história bastante cheia de conexão, é isso que eu quero dizer. Então eu gostei bastante do livro.
lembrando pra quem não assistiu, pulou no começo, redes sociais ali embaixo, informações sobre os meus livros, as histórias que eu escrevi, tá tudo na descrição do vídeo. E eu acho que é isso. Vejo vocês em um próximo.